Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Sal da terra e luz do mundo. Lição de número 3. Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. Texto áureo. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verdade prática, temos um Deus presente em nossa vida. Nós vamos fazer juntos agora a leitura bíblica, de forma alternada, como nós costumamos fazer, Salmo 46, versículos de 1 a 11. Eu vou iniciar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa e aprender juntos mais de ti. Quero te pedir, Senhor, nesse momento a tua condução, Pai, nesse estudo, que possamos realmente sair daqui cheios de ti, aptos, Senhor, a pregar a tua palavra e a viver fora da igreja, Senhor, fora daqui, mas em todo lugar, Senhor, aquilo que nós entendemos, conhecemos de ti e aquilo que nós pregamos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Esse Salmo 46, irmãos, é um dos mais lindos da Bíblia, é um dos mais citados, dos mais lidos, dos mais recitados, dos mais inspiradores, mais sublimes. Inspirou Martinho Lutero a compor o poema hino Castelo Forte. É um poderoso cântico de fé, de confiança e louvor ao Todo-Poderoso. Junto com o Salmo 47 e o Salmo 48, forma uma trilogia cujo tema é a grandeza e a supremacia de Deus em todos os tempos. É um cântico de reconhecimento da autoridade de Deus. É um poema que nos fascina pela sua contemporaneidade, pela sua beleza. Como está escrito na nossa lição, aquietai-vos, lembra o brado de Jesus sobre as águas agitadas da Galileia. Esse salmo é um grito de Deus contra o medo e contra a ansiedade. A sua composição é atribuída aos filhos de Corá, ou coraitas, levitas que serviam no santuário. E a data precisa da sua composição não se conhece, mas conjectura-se que se refere ao livramento de Jerusalém contra a invasão de Senaqueribe em 701 a.C., como está descrito em 2 Crônicas 32, de 1 a 23. A primeira parte, versos 1 a 3, refúgio e fortaleza. A lição, ela nos remete a entender, a voltar um pouco lá para a antiguidade, né? O autor da lição sugere uma contextualização para a gente entender muito bem o que o Salmo está querendo dizer aqui com ser refúgio e fortaleza. Então, voltando, né, no contexto da antiguidade, lá no tempo em que vigorava a lei de talião, olho por olho e dente por dente,
naquele tempo, para evitar a punição injusta de alguém que cometeu um homicídio, um criminoso não intencional, Moisés estabeleceu cidades de refúgio. E ali naquelas cidades, as pessoas encontravam a imunidade necessária para não serem punidas pelo lugar onde elas praticaram o crime sem querer. É como, mais ou menos assim, como nas embaixadas, né? O direito internacional ensina que elas são consideradas territórios dos países que elas representam. Então, as pessoas que vão até lá e encontram asilo político, encontram refúgio, elas têm o direito de não serem julgadas pelo país delas, mas pelo país onde fica situada a embaixada, mas pelo país que é representado pela embaixada, só pelas leis ali daquele país que representa aquela embaixada. Esse Salmo 46 fala de refúgio, né? Criou, para melhor representar essa imagem de segurança, representada em Deus, que Deus é refúgio, ligando a providência divina com o socorro certo e imediato. Aquele povo entendia que refúgio era isso. Então, esse salmo, quando ele foi escrito, a gente fazendo aqui essa contextualização da época, a gente entende o que eles estavam, quem compôs o salmo estava querendo mostrar a respeito do que Deus é, que refúgio Ele é. Ele é o refúgio para todo aquele que busca nele o socorro, que busca nele o asilo, o refúgio, a ajuda. Deus é fortaleza. Lá naquele tempo também, remontando lá à antiguidade, as cidades antigas, elas eram cercadas por muralhas, como Jericó tinha aquelas colossais muralhas, que foram derrubadas por Israel. Então, as cidades, elas ficavam querendo proteção dos inimigos, elas tinham muralhas, eram levantados muros, assim como Jerusalém também tinha, e foram reconstruídos depois no tempo de Neemias. Então, voltando, fazendo essa contextualização, nós entendemos o que os autores aqui querem dizer com Deus é o refúgio, é fortaleza. Deus, Ele nos protege, Ele é proteção. Assim como aquelas muralhas representavam a proteção total para aquelas pessoas que acreditavam naquilo, Deus é nosso refúgio, é nosso socorro, é nossa fortaleza. E esse salmo registra exatamente isso, a certeza de que Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro presente. O verbo utilizado aí é o verbo ser, que ele é indicado para características de quem é permanente, características permanentes de uma pessoa, expressa uma condição ou um estado permanente, alguém que é. Quando se trata do nosso Deus, é preciso dizer que, além de permanente, Ele é inalterável, pois Deus é, sempre foi e sempre será. Assim, Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro presente na angústia, é abrigo, é asilo. Deus é tudo isso. Mesmo que alguns não queiram, que alguns não acreditem, que alguns não reconheçam, essa realidade não muda. Nada modifica porque algumas pessoas não creem assim. Ele continua sendo quem é, continuará sendo quem é. Refúgio, fortaleza, socorro. Esse mesmo salmo também afirma que Deus está conosco, Ele está ao nosso lado. E aqui já nós entendemos a importância da presença de Deus no nosso meio e podemos dizer desde já que não há nada mais importante do que a presença de Deus. Ele está conosco, Ele está no nosso meio. Depois que nós compreendemos a importância da presença de Deus na nossa vida, irmãos, tudo, que quando nós compreendemos que o mais importante de tudo é a presença de Deus, tudo faz mais sentido. Nós entendemos como nós temos que eleger as nossas prioridades e viver a nossa vida com Deus. Moisés, em Êxodo 33, 15 a 7, ele disse uma vez para o Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como poderá saber que alcançamos favor de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. O Senhor nos conhece, conhece a cada um de nós pelo nome. De que adiantam as conquistas territoriais?
tantas conquistas nossas que às vezes nós elegemos como algo tão importante para as nossas vidas. Viagens, mudanças que muitas vezes representam aos nossos olhos grandes feitos. As entradas, as saídas, os enfrentamentos que às vezes passamos pela vida. De que adianta tudo isso? Embora isso depois resulte até num resultado positivo. Mas para aquilo que estamos querendo. Mas de que adianta tudo isso sem a presença de Deus? Pedimos a Deus, às vezes, tantas coisas, vitórias, prêmios, oportunidades. Nas nossas vidas profissionais, pedimos, às vezes, promoções, lugares altos. Pedimos, às vezes, limites maiores para nós, fronteiras alargadas. Pedimos a Deus para ir ali, ir acolá. Mas nós devemos orar como Moisés. Dizer como ele disse a Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Deus escolheu habitar em nós, estar conosco, e Ele também está no meio da igreja, está no meio do seu povo, nós sabemos disso. E é por isso que esse povo, e é por isso que essa igreja não será abalada. Como nós lemos ali no verso 5, realmente, de fato, a nossa segurança está na condição de Deus estar presente. Deus estar presente é sinônimo de segurança. E para que Deus intervenha, o segredo para a intervenção de Deus é a plena confiança que devemos ter nele. Estar sozinho, ficar sozinho, assusta a grande maioria das pessoas. Quase todo mundo não quer ficar sozinho. Principalmente nos momentos de necessidade, de dor, de medo, de angústia, perigo. O mais importante, fundamental para nós é sabermos que nos dias bons e nos dias maus, Deus está conosco. Em Deus nós temos segurança. Não temeremos. A voz do Senhor é poderosa para encorajar. Nós vimos então até aqui nessa primeira parte do Salmo, versículos 1 a 3. Nós percebemos claramente aqui nesse estudo que Deus é o refúgio verdadeiro. Ele é a nossa proteção. Falando em segurança e que Deus, Ele é a nossa proteção, nós sabemos, muitos se vangloriam, né, de morar em lugares seguros, morar em castelos situados em rochedos inacessíveis, protegidos por portas de ferro. Quantas vezes nós mesmos andamos a vida toda procurando segurança, morar num lugar seguro, ter um lugar seguro para passar os dias, para dormir, e alguns se vangloriam disso. Alguns se vangloriam também no dinheiro, que tudo compra, até a saúde. Alguns pensam assim. E muitos buscam isso, nisso tudo. Uma forma de encontrar saúde, relacionamentos, bons momentos, relacionamentos esses baseados em bens materiais, mesmo que seja por interesse, algumas pessoas vivem à procura disso. De poder, vanglória, reconhecimento. Mas na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora do milagre, é Deus o verdadeiro refúgio. Todos esses outros são refúgios de mentira. O verdadeiro, o poder verdadeiro pertence a Deus e Ele é o nosso refúgio. A segurança, tantas vezes, material, física, criada por nós, ela não impede nada. Mas o nosso Deus, nos protegendo, sendo o nosso refúgio, nele há segurança. Mas é preciso lembrar, irmãos, que nós precisamos ter essa certeza da porção de Deus que temos. Quem é Deus para nós e quem nós somos diante de Deus. Quem é Ele? Quem é Deus para nós? É preciso, então, que cada um de nós realmente use o pronome possessivo. Cada um, sozinho, com fé, firmeza e confiança. Deus é o meu refúgio. Diga você, meu irmão, minha irmã, Deus é o meu refúgio. Todas as famílias da terra digam, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Isso vale para hoje, vale para o tempo em que foi escrito esse salmo. A ordem para nós é não temer. Ele é o nosso abrigo, refúgio, fortaleza. E quando somos cercados por circunstâncias adversas, não devemos temer. Deus reina acima
das tempestades. Superando as calamidades. Nessa primeira parte do Salmo, versículos de 1 a 3, nós nos deparamos com a natureza em convulsão, a natureza em desordem. Acontecia naquele tempo e acontece hoje, né? Nós, inclusive, estamos vivendo uma realidade no Brasil recente. Isso nunca deixou de acontecer. São catástrofes naturais, ainda que a terra se transtorne, montes se abalem, águas tumultuem, montes estremeçam, tsunamis, maremotos, terremotos, enchentes, vulcões, tornados, tragédias, todos nós estamos sujeitos a grandes provações. A força do vento, o bramido do mar. Hoje, qual é o vento que nós estamos enfrentando? É o da natureza, do meio ambiente? Que mar é esse que está revolto na nossa vida? É algo mesmo relacionado ao lugar que você mora, que você vive, à natureza, ao seu habitat, ou é a sua mente, a sua vida? Nesse tempo agora da enchente, no Rio Grande do Sul, quando a situação estava grave lá, eu tive uma oportunidade, meio sem querer, de, num vídeo, ver e ouvir um casal cristão dar um testemunho de uma situação que eles passaram. Não foi aqui. Não foi exatamente nos dias da enchente, né? Lá no Rio Grande do Sul. Foi antes de começar toda a catástrofe. Eles estavam em casa e o casal, só um filho de 13 anos e também a sogra estava em casa. E eles, então, o casal, resolveram sair, dar uma volta, para ver como estava a situação. Já estava sendo divulgado, né, na mídia, em todo lugar, a situação que podia acontecer, não naquela gravidade que aconteceu. Então, eles resolveram sair, assim, no fim da tarde, de carro, os dois, o casal, para dar uma olhada como é que as coisas, o que estava se prevendo ali. E deixaram o filho de 13 anos com a avó em casa. Irmãos, eles não voltaram, simplesmente, mais. As águas vieram de repente, inundou tudo, o carro transbordou, e eles ficaram 1 dia, 2 dias, dormiram na água. Eles contando é algo tremendo, né? Eles choram, a gente que está assistindo chora, e o que eles pensavam? O nosso filho. Nós deixamos lá o nosso filho. E ele pensava, quando as águas baixavam, que ele conseguia abrir o carro, ele dizia que via a mochilinha do filho lá, que ele tinha deixado lá para quando ele fosse necessário ele ficar na casa de alguém, se fosse necessário. As notícias chegaram que a água tomou também aquela região onde estava o filho deles, e a avó do filho deles, a sogra dele, a mãe da esposa dele. E ele, então, no outro dia de manhã, encontrava alguém da Defesa Civil, dizia onde estava a casa, vá lá, me dá notícia, veja como eles estão, se eles já saíram daquele lugar. E os dias foram passando, irmãos, e foram alguns dias, até eles reencontrarem aquele filho. Tudo terminou bem, na medida do possível, até ali, né? As coisas se perderam, mas eles reencontraram o filho, a família reuniu-se novamente. Ninguém se perdeu, a vida foi poupada. E eles estavam ali testemunhando exatamente isso. Apesar daquelas circunstâncias, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Em Deus não seremos abalados. E a gente ouve assim falar, né, do Rio Grande do Sul, a gente vê as imagens, eu não sei se tem alguém aqui que foi até lá, assistindo esse testemunho, a gente fica pensando que está longe da gente. Não está longe da gente, não, está muito perto da gente. Eu e o meu marido, nós dois mesmos, às vezes nós fazemos isso, vamos dar uma volta, vamos ver como as coisas estão, não é? Às vezes nós saímos, às vezes deixamos os meninos, quando eram crianças, a gente deixava para fazer alguma coisa. Imagine passar por uma situação dessas. É uma situação muito difícil, mas Deus foi e é. Assim como foi e é o refúgio daquele casal, daquela família, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E, portanto, nós não temeremos. Às vezes, realmente, o mar está revolto, as circunstâncias parecem aterrorizantes, realmente aterrorizantes, fisicamente,
aterrorizantes. Algo, às vezes, está em convulsão. E o que hoje nós podemos pensar na nossa vida que está em convulsão? O que está fazendo o nosso mar ficar revolto? São as pessoas? São as circunstâncias? A saúde? As finanças? A família? Alguma injustiça que você, porventura, tenha sofrido? Estão lhe imputando culpas? A palavra do Senhor hoje é: aquietai-vos, entrega e confia no Senhor. Esse salmo, além de ser uma afirmação máxima de confiança, é uma declaração de fé, da segurança que nós temos em Deus. Apesar da gravidade de algumas situações, Deus reina acima de tudo. Não há situação na vida em que Deus não possa dar segurança, que Deus não possa ser abrigo, socorro, ajuda. Portanto, não temeremos. Irmãos, tem coisas que realmente fogem do nosso controle. Por exemplo, essa convulsão da natureza. O homem não tem poder diante de uma situação dessa, não tem controle, não tem capacidade de resistir à natureza em convulsão. O mais capacitado cientista, pesquisador, ele não tem segurança quanto a essa natureza quando ela está assim, não é? Então, tem coisas que realmente fogem ao nosso controle, mas o povo protegido, o povo de Deus não precisa ter medo, apesar da fúria da natureza. Mesmo quando estamos cercados pelas circunstâncias adversas, não é? Sentimentos terríveis, inimigos perigosos, que às vezes estão na nossa mente apenas, e às vezes são pessoas mesmo, cruéis, insensíveis, traidores, maus, caluniadores, diante dos apertos, dos cercos, dos becos sem saída, das culpas que nós carregamos. Deus tem o controle até da natureza. E nós podemos compreender Deus também dizendo aí, quando diz aquietai-vos, Ele falando também para os montes, para as montanhas, para o mar: quieta, baixa, refreia, para, renda-se à minha voz, porque eu sou Deus, eu tenho poder. Quem é você, mar, diante de mim? E nós podemos também fazer essa pergunta para nós: quem somos nós diante de Deus? Quem é Deus para nós? Diante do poder de Deus, quem somos nós? Irmãos, às vezes as pessoas, e isso não está longe de nós, isso pode acontecer conosco também. Como diz por aí, às vezes as pessoas surtam, elas ficam fora do prumo, perdem o rumo. Outro dia eu estava ouvindo também um vídeo, ouvindo uma irmã falar, uma cristã, e ela estava dando um testemunho, ela crente, trabalhando na obra, uma profissional, e de repente ela passou por uma situação assim, à beira de um colapso, ou um colapso, considerou-se deprimida realmente, com a perda de tudo, não tinha condição de fazer nada, não tinha coragem de fazer nada, eram pensamentos que a tiravam do foco de qualquer coisa que tinha que fazer, e se viu ali sem força, sem condição, sem querer fazer nada, depressiva. E isso já vinha há algum tempo, não conseguia olhar no olho das pessoas, não conseguia ver as pessoas, não conseguia se comunicar, não conseguia fazer as mínimas coisas da sua vida, resolveu procurar um psiquiatra. E depois quando ela chegou lá, ela perguntou: o senhor quer ouvir tudo? Você vai me falar tudo. E ela então contou tudo. E a pergunta que ele fez para ela quando ela terminou: por que você se acha melhor do que as pessoas? E ela então disse que aquilo veio como um balde de água sobre ela. E ela então caiu em si, e começou a refletir, e ir lá para o começo de quando tudo aquilo começou. Qual foi o primeiro momento que a fez perder o norte? E assim foi como uma avalanche. Isso não está tão longe de nós, e nós precisamos estar firmes em Deus, e certos que a presença de Deus na nossa vida nos garante essa proteção, nos garante esse refúgio em todo o tempo. Na segunda parte do Salmo, já indo para os versículos 4 a 7, aí já há uma mudança
nenhuma mudança de temática, de tema, até da forma como o assunto todo é tratado. Essa primeira parte, né, de calamidade, de catástrofe, agora muda, cede a um outro espaço, ao espaço da poesia. As águas mudam de papel agora, elas estão agora calmas e alegres. Nós temos agora a presença de Deus. Presença de Deus. A linguagem aqui é figurada. Jerusalém, a cidade de Deus, representa a igreja sob ataque. E nós entendemos a passagem que os versos falam em água, e nós entendemos mesmo que a linguagem é figurada, porque Jerusalém não é banhada por um rio, estando distante do Rio Jordão. Então, a cidade de Deus, ela não será abalada. Nesta guerra eu não vou lutar, Deus já venceu. Nós temos aqui a paz que a presença de Deus produz em nossas vidas durante as lutas. E esses versos aí para nós do Salmo 46, este rio em Jerusalém, representa e lembra bem a visão do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 47, alguns versículos eu vou ler aqui. As águas que brotavam do santuário purificavam a terra. Diz assim a palavra em Ezequiel: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do sul, do lado sul. Por onde, versículo 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. É a presença de Deus. A água é um bem tão precioso naquela terra árida, naquele tempo, ela surge agora aqui como um símbolo de paz, de restauração, de vida, de fecundidade. Este rio certamente é Jesus. Este rio é Jesus, a água da vida, o único que pode nos garantir paz em meio à dor, através do Espírito Santo. João 7, 37 a 39a diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. É o rio da graça, cidade de Deus, regada pela própria presença de Deus no meio do seu povo. Irmãos, lá na passagem da mulher samaritana, que ela nos representa, também porque nós não somos judeus, Jesus diz assim em João 4, 13 e 14: quem beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará na pessoa uma fonte de água que dará a vida eterna. Nós temos Jesus. Nós somos santuário de Deus. De nós, que somos santuários de Deus, flui a água viva que habita em nós. Quem somos nós? Nós somos aqueles que refletem Jesus, a verdadeira luz. Em nós, as pessoas encontram perdão. Como? Nós perdoamos. E nós pedimos perdão. Então as pessoas veem em nós essa água viva que habita em nós e flui. Essa água viva acolhe. Essa água viva perdoa. Essa água viva se arrepende, ama o próximo. Quem é o próximo? Às vezes sempre achamos que o próximo é aquele que nós encontramos todo dia, às vezes pedindo alguma coisa para nós, é o mais necessitado do que nós. Mas nós precisamos entender desde sempre, irmãos, que o próximo também é o nosso cônjuge. O próximo são os nossos filhos. O próximo são os nossos pais. O próximo são as pessoas que trabalham conosco todo dia, os nossos vizinhos, os nossos familiares, aqueles que consideramos amigos, que nos consideram amigos, todas as pessoas são o próximo. Então essa água viva que flui de nós, ama.
é humilde, não se ensoberbece. Nós somos generosos, humildes. Nós levamos e temos paz, alegria, fé, caráter, integridade, empatia. Nós temos a presença de Deus. Amém? Nós temos. O rio de Deus flui em nós. As nossas prioridades são outras. As nossas prioridades, elas são diferentes do mundo sem Deus. O mundo não gira em torno de nós. Nós vivemos diferente. O nosso conceito a respeito das coisas, da alegria e daquilo que vale a pena é diferente do mundo sem Deus. É como Moisés disse: eu só quero se a tua presença for comigo. Só me tira daqui, só me dá isso, só faz isso por mim, se a tua presença for comigo. Onde Deus está, onde Ele está presente, nada se abala. Ele habita em nós, na nossa vida, nós somos a habitação de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Essa água que é Jesus é água de perdão, é água de restauração. Esse rio de Deus é o símbolo da presença de Deus. Deus nos ajudará. Nós vivemos realmente num mundo espiritualmente difícil, sem dúvida, é um tempo difícil. Tempo de heresia, de corrupção, vaidade, amor ao dinheiro, amor aos prazeres, a vida não vale nada, o povo está matando por matar. É tempo de avareza, orgulho, ideologias assustadoras, zombaria, desonra, desrespeito, valorização do vil e escárnio daquilo que tem virtude. É zombar, é tempo em que se zomba daquilo que é certo, das coisas de Deus. Saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles. Esse texto que eu li está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Afaste-se para que a presença de Deus permaneça em você. Para que o rio, flua em você. A igreja permanece, apesar de tudo isso, a igreja permanece espiritualmente como a noiva do Cordeiro, sem rugas e sem máculas, como está em Efésios 5, 27. A promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estaria conosco, seus discípulos, seus legítimos seguidores, essa promessa está de pé, é todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nos ajudará, a presença de Deus é real no nosso meio, então Ele nos ajudará desde antes da manhã, mesmo quando a cidade ainda dorme, nós temos um Pai que cuida de nós. A nossa segurança está nele e não em nós, nem naquilo que construímos ou que podemos construir. Afinal, quem somos nós diante do poder de Deus? Nada. A nossa segurança está na presença de Deus em nós, está de fato em Deus estar presente. E a nossa fé não se abala, ela é inabalável naquele que tem o controle de tudo. Deus presente com seu povo, Jerusalém simbolizando a igreja que enfrentou muitos ataques, mas ela não foi destruída pela força dos inimigos, ela foi preservada. Igreja, você é preservada. Ela só foi derrubada quando Deus entregou a disciplina, juízo, pelo seu próprio querer, no tempo de Nabucodonosor, por exemplo. Jerusalém que representa a igreja, aqui, Jerusalém só foi destruída quando houve essa entrega de Deus em razão do juízo, como foi nesse tempo. Quando Deus está no meio dela, os inimigos são desbaratados e a cidade é preservada.
No tempo do rei Josafá, ele teve medo, não é? 2 Crônica 22. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Ele, alarmado, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E reuniu-se todo o povo e foram buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está no céu? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, ninguém pode opor-se a ti. E todos fizeram assim também. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e Deus falou: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E Josafá, então, teve a vitória. Eles começaram a cantar louvores, entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas para os seus inimigos, eles venceram e depois Josafá manteve-se em paz. Josafá não teve medo, a peleja era de Deus. O problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Na época do ataque assírio, lá no tempo do rei Ezequias, os oficiais de Senaqueribe desafiaram, 2 Crônicas 32, desafiaram a Deus, o Senhor, desafiaram, insultaram. Ele disse: assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E o rei Ezequias e o povo clamaram em oração aos céus. O rei Ezequias procurou o profeta Isaías e clamaram eles em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo. E esse anjo destruiu todo o exército inimigo. Quando Deus está presente no meio do seu povo é inabalável e é indestrutível. Mas a presença de Deus, ela tem que ser mantida. E o que separa o homem de Deus é o pecado. Claro que nós não somos perfeitos. E ninguém está falando disso aqui. Nós somos pecadores. E nós somos tentados, como está ali na oração do Pai Nosso, muito claro, né? Mas nós, já salvos, regenerados, já tivemos um encontro com Deus, nós não queremos mais pecar. Não queremos. Nós temos o Espírito Santo em nós que nos ajuda até a orar. Ele nos ajuda a lembrar do que Jesus ensinou. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia. Nós podemos cair se não estivermos firmes. Não podemos nos acostumar com a ideia: nós somos imperfeitos, e utilizar isso para justificar uma vida em pecado. Uma vida sem arrependimento e sem mudança de vida. Nós temos um inimigo ao derredor que trabalha sem cessar em contrário à nossa salvação e à nossa vida com Deus. Então nós precisamos realmente de comunhão com Deus. Nós precisamos orar, amar a palavra, ler, aprender a palavra, compreender e viver a palavra, exercer gratidão e contentamento sempre, seguir os passos de Jesus, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo. Precisamos nos tornar maduros, precisamos ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos nos afastar do mal, buscar a presença de Deus, andar humildemente com Deus. Nós precisamos de comunhão com Deus, precisamos de maturidade em Deus, precisamos de santidade, precisamos de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos de comunhão com o Senhor, precisamos querer, buscar, compreender e amar a presença de Deus na nossa vida.
Com Deus, a igreja não será abalada. Deus guarda a sua igreja e a conduz em triunfo. Os reinos se abalam, o mundo convulsiona, o mundo vive em pé de guerra, o caminho é da destruição, a natureza se desgasta, a terra, a crise política em grau máximo. Tudo acontece, as guerras, mas o Senhor, o nosso Deus, está conosco e com Ele, com a sua presença, nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. A revista faz uma menção aqui ao inglês John Wesley, que nós conhecemos, e diz assim: lembramos aqui o memorável evangelista inglês John Wesley, que depois de uma vida inteira consagrada ao Senhor, disse em seu leito de morte: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E para quem pregara milhares de sermões, sua última recitação bíblica foi: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está no versículo 7 aí do Salmo 46. E indo já para a terceira parte da lição, garantia da vitória. Mais uma vez aqui o Salmo dá uma guinada, são contrastes. Inicia com aquelas catástrofes, depois a gente vai para a poesia, para o rio purificador, e agora o Senhor Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Aqui nós vamos contemplar o poder de Deus. Vinde contemplar. No Salmo, o cenário aí é de guerra. O mundo está caminhando mesmo para isso, para o colapso, desespero, as nações estão perturbadas, mas a igreja está guardada. Não importa o que o mundo está passando e o que ele vai passar. O Senhor dos exércitos está conosco e Ele protege a igreja. Diante de Deus, a guerra cessa, os carros, os arcos, as lanças estão todos quebrados, são escombros. A guerra foi enfrentada. Imagine como acontece nos filmes de guerra ao final, não é? Tudo destruído. Deus abate a força poderosa deste mundo, ninguém resiste a Deus. Tudo vira pó diante da intervenção de Deus. Ele põe fim à guerra, Ele põe termo. Não é a aliança das nações querendo fazer cessar a guerra que consegue, é a intervenção de Deus. O fim da guerra é um ato de intervenção soberana de Deus. Diga aí, poder de Deus, poder de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós nos tornamos propriedade de Deus. Então, tudo aquilo, Ele põe fim às nossas guerras, Ele destrói essas guerras internas e externas que nós vivemos. Tudo que nós passamos de mal contra nós agora, Deus toma para Ele. As ofensas, o que recebemos nesse mundo. É preciso entender, no entanto, irmãos, que o que Deus quer para todos é a salvação. É que todos se salvem. Deus não nos coloca numa situação de querer a desgraça dos outros, inclusive dos que nos perseguem. Precisamos de graça sobre graça, para entender que Deus quer a salvação dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem. E quem flui dessa água aqui na terra, quem leva isso para os outros, somos nós. Então nós nos alegramos, não nos alegramos com a desgraça de ninguém. E a Bíblia fala sobre isso mesmo. Mas nós já nos entregamos a nossa vida a Deus. E Ele peleja por nós. E a vitória é nossa. Então, aquietai-vos. Precisamos confiar. Não é assim tão calminho. É aquietai-vos. Deus exorta as nações. Parem. Aquietem-se nações, armas nucleares. Quem manda sou eu. Deus manda. Rendam-se. A intervenção divina na nossa vida requer uma plena confiança em Deus da nossa parte. Precisamos confiar. Nós precisamos entender que essas ideologias, dificuldades, desamor, que Deus está no trono e Ele vindica a sua glória diante das nações da terra. Nós precisamos sempre lembrar dos grandes feitos de Deus na nossa vida, na vida dos nossos, da nossa família. Temos que ter gratidão sempre, confiar plenamente em Deus. Quando nós temos esse memorial de fé e de vitórias, fica mais fácil. Não esqueçamos do que Deus faz, do que Deus fez por nós.
É preciso dar plenos poderes a Deus. Temos que lhe passar a nossa vida assim, plenos poderes, plena confiança. Isso é fé em Deus. Quando nós escolhemos as pessoas para nos representarem aqui na terra, né, nós damos procuração com amplos poderes, porque nós confiamos, nós acreditamos na competência da pessoa, que é uma pessoa de bem. Imagine para Deus. Para Deus é plena confiança. O mestre, ele está presente, ele ordena que as tempestades se acalmem. O Senhor dos Exércitos está conosco e ele é o nosso bem maior. O que diz no Salmo 73, 25? No céu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ele é o nosso bem maior. Irmão, irmã, Deus exorta o seu povo nesse cenário todo em que nós estamos vivendo. Ele está conosco. Descansa, irmão. Descansa, irmã. Aquieta. É verdade que tantas vezes estamos com o coração perturbado, angustiado, o mundo está doido, os homens sem juízo, as notícias são horríveis. Eu já disse isso aqui tantas vezes. As pessoas não suportam tantas vezes as atitudes das outras. A traição, a falsidade, a maldade, muitas delas deprimem, surtam, são fracas para suportar e entender que tem pessoas más realmente. E isso a gente precisa falar para nós mesmos também. Não está tão longe de nós assim a depressão e a ansiedade, se não estivermos firmes em Deus. Deus está conosco, a aliança de Deus conosco permanece. Ele é o nosso refúgio. Jó disse diante de todas aquelas provações: eu sei que o meu Redentor vive, no fim virá me defender na terra. Jó assim disse. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Alguém lhe traiu? Jesus não. E muita gente também não lhe traiu. Várias pessoas também não lhe traíram. Alguém lhe fez mal? Jesus não. E muitas pessoas também não lhe fizeram mal. Alguém foi injusto? Jesus não foi. E muitas pessoas também não foram. Tome posse disso na sua vida. Do mesmo jeito que há maus, há bons, há gente boa, há filho de Deus na terra. Há um exército de pessoas que serve a Deus, de onde fluem rios de água viva, e estão aqui na terra fazendo a diferença. Somos nós, irmãos. Somos a igreja do Senhor. A cura na alma. Tem algo no seu passado que lhe põe culpa? Que não parece que nunca curou? Tem cura. Jesus cura. Jesus é esperança, é restauração, é recomeço de todas as coisas. Jesus é refúgio, é abrigo, socorro, paz, rios de água viva, não é? E é do seu interior, é do interior da igreja que flui esse rio, porque Jesus disse que Ele habita em você, habita em nós, e os outros são acolhidos por essas águas. Então, queridos, Jesus tem um exército de fiéis formado por todos os povos, línguas e raças. Anime-se, porque você faz parte disso tudo. Amém? Eu vou pedir licença agora para a gente encerrar. Eu não sei se pode ser colocado aqui na mídia, aqui atrás. Quem tiver, quem souber, pode me acompanhar. Eu não vou cantar, porque eu não sei. Eu conheço o hino, eu canto junto com a igreja, mas sozinho não tenho esse talento. Mas eu vou ler. E se os irmãos conhecerem a letra do hino, ou tiverem aí a harpa, o hino 581, Castelo Forte. Vamos tentar ler juntos, quem sabe recitar esse poema, que fala muito conosco. Foi escrito por Martinho Lutero. Castelo Forte, 581, harpa cristã. Castelo forte é nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder, defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra.
A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Amém? Deus nos abençoe.